Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Condenado no mensalão, ex-deputado federal Pedro Correia é acusado de receber propina no esquema da Petrobras. E veja também nesta edição. Imagens mostram o interior do navio plataforma, onde 2 explosões deixaram 5 mortos e 4 desaparecidos. Desespero leva a família a oferecer recompensa para achar o assassino de um rapaz de 18 anos. O drama dos moradores da Vila Madalena, em São Paulo, que não aguentam mais tanta comemoração na porta de casa. A rua inteira virou banheiro público, a rua virou um palco de sexo. O presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é acusada formalmente de encobrir autores do atentado contra um centro judaico há 21 anos. Amigos e familiares se despedem da artista plástica Tomi Otaki, morta aos 101 anos. Supercampeã do Carnaval Carioca, Beija-Flor de Nilópolis é criticada por receber dinheiro de ditador africano para o desfile. 7 escolas do Grupo Especial desfilam esta noite na abertura do Carnaval de São Paulo. E eu recebo na bancada o médico patologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, e o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior. Participe com perguntas aos nossos comentaristas através do WhatsApp. O número você vê aí na tela e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo começam daqui a pouco. Vamos ao vivo ao Sambódromo, na zona norte da capital, onde está o repórter Ricardo Ferraz. Boa noite, Ricardo. Bom, primeira noite, como é que está a organização? É a primeira noite de carnaval, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. Por enquanto, o clima aqui no Sambódromo do AMB é de muita tranquilidade. Nós estamos na concentração, onde o carro abre alas da Mancha Alviverde já está aqui posicionado. A Mancha que abre o desfile do Carnaval de 2015 e vai homenagear os 100 anos do Palmeiras. Promete um desfile cheio de craques que fazem e fizeram parte da história do clube. O desfile começa exatamente às 11h15 da noite. Por isso, o clima aqui, como a gente já falou, é de muita tranquilidade. Nesses 2 dias de carnaval, 14 escolas ao todo vão passar pelo Sambódromo do AMB. Vamos ver na reportagem. A primeira escola a desfilar será a Mancha Verde, seguida da Acadêmicos do Tucuruvi, Tom Maior e Dragões da Real. Depois entram na Avenida Rosas de Ouro, Águia de Ouro e às 6h50, com o sol nascendo, a Nenê da Vila Matilde fecha o primeiro dia do carnaval. Amanhã desfilam as escolas Unidos de Vila Maria, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre, Império da Casa Verde, Acadêmicos do Tatuapé, Vai Vai e X9 Paulistana. Como a gente viu aí, William, a tricampeã do Carnaval Paulista, Mocidade Alegre, só desfila amanhã. É um enredo que vai homenagear a Marília Pera. Por enquanto, aqui, ó, é muita tranquilidade, né? Somente as pessoas que organizam o Carnaval passam pela avenida, porque, afinal de contas, é só às 11h15 que a festa começa oficialmente. Agora, William, o Carnaval de São Paulo está cada vez mais disputado e a diferença de pontos entre o campeão e o segundo lugar está cada vez mais apertada. Por isso, a expectativa é grande aqui no Carnaval também deste ano. Voltamos com vocês aí no estúdio. Muito bem, Ricardo, obrigado. Aqui em São Paulo, a festa de alguns significa o fim do sossego de outros. O bairro Vila Madalena é um dos mais movimentados e os moradores continuam enfrentando problemas de outros carnavais. A placa anuncia, é carnaval na Vila Madalena. Você me deixa doida! Mas depois que o bloco passa, é só lixo por todos os lados. Garrafas de vidro, copos de plástico e outras coisas bem mais desagradáveis ficam espalhadas pela rua. Peguei no meu jardim minha neta com um pino de cocaína na boca. Nem o caminhão de limpeza dá conta de tanta sujeira. E para desespero dos moradores, a festa que deveria terminar à meia-noite costuma ir até o sol raiar. Nós gostaríamos que se respeitasse o nosso direito de entrar e sair em nossa residência, de dormir e de ter o nosso repouso. No último sábado, quando começaram os desfiles dos blocos, seu João presenciou coisas que não gostou na porta de casa. O pessoal aqui tudo
usando entorpecente. A bagunça também afasta os frequentadores do bairro, famoso pelos bares e casas noturnas. O resultado é prejuízo para o comércio. No ano passado, o carnaval representou uma queda de 50% no faturamento deste restaurante. Aí veio a Copa do Mundo, mais festa e menos lucro. E ainda tem o problema da falta de infraestrutura nas ruas. As pessoas querem usar o banheiro, querem entrar e a gente não tem estrutura física para suportar, né, tanta gente. Cansados do barulho, da sujeira e dos prejuízos durante os eventos nas ruas do bairro, muitos comerciantes já pensam em fechar as portas e mudar daqui. Há 15 anos, o inglês Tom Green escolheu as ruas artísticas da vila para abrir a loja de luminárias, que agora ganhou a placa de vende-se. Muitas pessoas estão saindo do bairro, estão fechando os comércios antigos, muitos moradores que moram a vida inteira estão saindo. E olha que ele fez de tudo para evitar a mudança. Integrante da ONG Sossego Vila Madalena, ele colheu mais de 1.400 assinaturas e pediu à prefeitura a redução no número de blocos e a proibição de consumo de bebida alcoólica na rua. A prefeitura não só ignorou as nossas reivindicações, mas conseguiram aumentar tudo, aumentar o número de blocos. A gente tem carros de som até 4 metros, mais dias de festa. O Ministério Público reuniu os moradores e a prefeitura, mas a situação continuou a mesma. A promotoria convocou um novo encontro em março para tratar do carnaval do ano que vem. Não sou contra. Eu participei muitos anos do bloco da Faria, mas era assim, a gente passava e cada um ia para sua casa, a gente ia almoçar em casa. O povo vem de madrugada, chega aqui 11 horas, quer ir embora 2 horas da manhã, fica um inferno isso aqui. Vamos lá, a Prefeitura nos enviou uma nota dizendo que tem adotado medidas para diminuir os transtornos dos moradores. Entre elas estão o aumento no número de banheiros químicos, as ações de dispersão dos foliões até 1 da manhã e as operações especiais de trânsito. Disse ainda que essas ações vão ser intensificadas nas regiões da Vila Madalena, Pinheiros e Centro, onde há maior concentração de blocos. Roberto Delmanto, boa noite. Boa noite, William. O que essas famílias que se sentem prejudicadas e que estão cansadas dessa, entre aspas, desorganização ou festividades podem fazer? Olha, a situação, de fato, para quem mora lá é caótica, porque nós temos um conflito das grandes cidades entre o direito dos cidadãos de festejarem, de a rua é pública, de comemorar o carnaval, uma festa linda, maravilhosa das nossas tradições. Por outro lado, nós temos o conflito com o direito dos cidadãos que querem dormir às 2, 3 horas da manhã. E, sobretudo, a falta de educação de muitos foliões. Em outros países, você tem festas públicas, festas nas ruas, não tem um lixo que tem aqui no Brasil. O desrespeito com barulho, com carros de som, muitas vezes, depois que a dispersão, vem aqueles que ficam até 5, 6 horas da manhã com aqueles carros com volumes altíssimos de música, bebendo, é droga. Ou seja, eu tenho pena dos moradores da Vila Madalena que desejam dormir nesses dias. Talvez seja mais fácil e mais prático viajar para o interior, sair de lá, porque o aborrecimento será muito grande, sem dúvida nenhuma. Ou que caiam na farra e se rendam aí a esta grande festa, embora com essas violações de limites que são muito lamentáveis. Doutor Paulo Saldiva, boa noite. Boa noite. Pelo que o doutor Delmanto disse, não tem jeito. É conviver com a diversidade. Eu acho que deveria ter jeito. Veja, de um lado, a gente reflete a falta de capacidade que a gente tem de organizar eventos públicos, sejam elas manifestações, jogos de futebol ou carnaval. Quer dizer, toda vez que junta muita gente em São Paulo, a gente percebe que existe se passam dos limites e não se respeitam os direitos fundamentais de civilidade. Por outro lado, tem uma outra leitura, William. Numa cidade tão dura como São Paulo, na hora que você abre uma janela de tempo e de espaço para as pessoas, digamos, socializarem, acontece isso em vários lugares. Quando teve a exposição na Pinacoteca, agora recentemente, houve filas gigantescas. Na exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, que a própria cultura organizou, havia filas extensas. Então, dá a impressão que a cidade, por ser tão difícil de se viver no cotidiano, quando você abre um espaço, as pessoas querem colocar. Talvez se a gente tivesse um pouquinho mais de cuidado, no sentido de fazer com que nós pudéssemos utilizar o espaço público como uma forma de socialização e afeto, a gente teria uma solução melhor. Então, de um lado, a gente precisa ter mais regulação,
mas também eu acho que, do outro lado, a gente devia ter mais oportunidades para que a gente não drenasse toda essa vontade num lugar só. Eu também tenho pena do pessoal da Vila Madalena. Eu tenho pena também, só para complementar, William, se me permite, claro. O que a gente enxerga é que a prefeitura, ao contrário, muitas vezes, de ouvir a população da Vila Madalena, que paga o seu IPTU, que paga os seus impostos, ela parece que incentiva mais blocos. Já são mais de 300 blocos de carnaval registrados na Prefeitura de São Paulo, o que é bom, a festa é bonita, mas há toda uma estrutura. Quanto mais estrutura se dá na Vila Madalena, mais se atrai outros blocos. Então é um ciclo vicioso e parece que a população mesma não é nunca ouvida. Olha aqui, o Maicon Kovacic pelo Twitter, não seria mais viável usarem vias expressas, fechadas para o carnaval? Tem várias soluções possíveis para isso, e eu concordo com o Loma. Também uma coisa aconteceu com o trânsito, né? Tem certas coisas que estão erradas. Por exemplo, quando a gente gastou uma fortuna para triplicar a marginal, nós tivemos, em vez de ter um congestionamento em 2 vias, nós tivemos um congestionamento em 3 vias. Quando você coloca um montão de banheiros químicos e não distribui isso pela cidade, o que você vai fazer? Você vai incentivar que migrem mais pessoas para lá. Então, eu acho que está faltando um pouquinho de organização do carnaval. Quer dizer, de um lado, é muito legal você ver as pessoas usarem as ruas para se divertir. Do outro lado, é muito chato você ver penalizar pessoas que moram num lugar que não conseguem entrar e sair de casa e tem que conviver com um monte de sujeira. Agora vamos aqui, ó, o outro lado, Dermival Silva. Mas estes problemas são só 5 dias e os lucros da prefeitura não podem ser revertidos em benefícios para esta região? Há controvérsias. Mas eu li que os custos para a prefeitura são da ordem de 4 milhões de reais para instalar os 900 banheiros químicos, toda a mobilização de guarda municipal. A pergunta que eu faço é por que afunilar tudo na Vila Madalena? A cidade é enorme, tem que se espalhe os blocos pela cidade inteira. Isso. Falta um pouquinho mais de organização. Para encerrar pelo WhatsApp, Marcelo Amorim, a periferia sofre com o funk. Né? Desde os anos 90, a polícia oferece uma recompensa em dinheiro para quem passar informações que ajudem a prender suspeitos de crime. Agora, algumas famílias de vítimas também estão adotando essa estratégia para tentar solucionar os casos. Diego foi assassinado com 3 tiros numa lanchonete de São Paulo em junho de 2013, aos 18 anos. A justiça decretou a prisão do suspeito, Caio Rodrigues, mas ele nunca foi encontrado. Cansada de esperar por uma solução para o crime, a família de Diego decidiu oferecer R$10 mil de recompensa para quem der informações que levem à prisão do suspeito. A gente está tentando o que a gente pode do lado de cá, porque tudo que a gente quer é justiça, né? Pelo que ele fez com meu filho e que ele pague. O nome do suspeito também aparece no site Web Denúncia, mantido pelo Instituto São Paulo contra a Violência. Neste caso, a recompensa é de R$ 2.500, uma ferramenta capaz de ajudar na captura de criminosos e procurados pela Justiça. A questão do anonimato é fundamental para que o cidadão esteja à vontade para prestar uma informação que leve à prisão de um criminoso. Muitas vezes o cidadão tem uma riqueza de detalhes na informação que vai servir para elucidar um crime ou prender o criminoso, né? Para fazer a denúncia, é preciso preencher um formulário online. Depois, responder se o crime está acontecendo naquele momento. Selecionar o tipo de delito e dar detalhes sobre o suspeito. No final, a pessoa recebe um número de protocolo e uma senha para que possa acompanhar o caso. Esse tipo de iniciativa surgiu no Brasil na década de 1990, com base na experiência internacional do Crime Stoppers, um programa independente norte-americano. O FBI e a Polícia Federal Americana mantêm uma página na internet com os terroristas mais procurados e as recompensas que podem chegar a $25 milhões. O website da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo também tem uma relação de casos e de suspeitos, indicando a recompensa oferecida por cada um deles. No ano passado, o site e o 181 receberam quase 70 mil denúncias no estado. Delmanto, não fere aí esse caso da exposição a alguns direitos fundamentais, por exemplo, a privacidade? Olha, para condenados com trânsito em julgado, sempre haverá esta polêmica. Até que ponto a exposição da fotografia desta pessoa com uma tarja, recompensa R$10 mil, a caso no Rio de Janeiro a R$50 mil, né?
coisa de faroeste americano, de filme de faroeste americano, haverá esse questionamento. Mas, para mim, a maior crítica a essa questão da recompensa, Saldiva, ela tem dois aspectos, são duas críticas. A primeira é que nós poderíamos alimentar aí milícias, porque quando se oferece 50 mil reais para a captura de uma pessoa, quer dizer, podem-se criar estruturas aí de caçadores mesmo, de foragidos, e isso, para um país que tem problemas com milícias muito graves, pode ser um incentivo à milícia, porque quem prende é a polícia, não são eles. E mais uma coisa, uma recompensa de 50 mil reais, eu vi no site do Rio de Janeiro. Quer dizer, 50 mil reais é mais do que ganha um escrivão de polícia o ano inteiro. Quer dizer, então, há uma inversão de valores aqui, e só para encerrar, William, aonde está a solidariedade? Quer dizer, aquele que vai denunciar um criminoso, ele tem que fazer isso por uma questão de solidariedade e de cidadania. Agora, eu só denuncio porque tem uma recompensa, e muitas vezes com dinheiro público. Eu acho que as pessoas que vão atrás de recompensa para denunciar os outros, muitas vezes são tão ruins ou quase tão ruins contra aqueles que elas denunciam. Saldiva, a recompensa sem dinheiro parece aquela figura do próprio delator, né? Tão falado agora, né? Porque ele tem uma recompensa, não, acaba sendo também em dinheiro. A gente está fazendo isso em vários níveis, né? Você está fazendo isso tipo dólar furado, tipo Clint Eastwood, que era um clássico caçador de recompensas, e estamos fazendo isso através da delação premiada. Então, eu acho que são dois indicadores da falência dos mecanismos de investigação e de cidadania. Você vai promover a cidadania através... Quer dizer, para você ser um bom cidadão, você vai ter que dar algum dinheiro. Então, tem um potencial deseducativo disso enorme, porque você condiciona a ação de delação a uma recompensa. Quer dizer, se você ficar quieto, você não recebe nada. Se você denuncia o que você viu, você recebe algum tipo de prêmio. E só me pergunta, hoje eu estou falante também, mas as famílias são vítimas duas vezes. No caso da matéria, quer dizer, os familiares da vítima oferecendo uma recompensa para que se encontre o criminoso que ofendeu um ente querido. Olha, além de ter perdido a vida de um parente, a pessoa ainda, pela falência do Estado, ainda tem que oferecer recompensa para que aquela pessoa seja punida e seja presa. E é uma questão de sobrevivência. O que leva a uma família a oferecer 10 mil reais para que se prenda aquele que cometeu um crime contra um ente querido? É uma questão, é um medo e a sobrevivência. Você vê a falência que nós estamos chegando. A bruxa foi solta para os envolvidos na Operação Lava Jato. Em plena sexta-feira, 13 novos nomes de políticos foram associados ao esquema de corrupção na Petrobras. Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, e Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional, chegaram cedo à Justiça Federal em Curitiba. Costa ficou cara a cara com Cerveró e com o lobista Fernando Soares, o Fernando Baiano, de quem Paulo Roberto disse ter recebido propina. Em relação à compra da refinaria de Pasadena e em relação também a alguns contratos da Andrade Gutierrez. Grande parte foi feita no exterior, em contas no exterior, que também consta detalhada na minha delação premiada, e alguns valores menores feitos no Brasil. Segundo o advogado de Paulo Roberto Costa, o ex-diretor confirmou tudo o que foi dito na delação premiada e que as informações são verdadeiras para ficar de consciência tranquila. Eu quero de volta a minha alma. Foi exatamente a posição e a expressão que ele usou. Pelo menos 11 pessoas ligadas aos desvios na Petrobras teriam contas ilegais na Suíça com saldo total de 110 milhões e meio de dólares. As informações foram divulgadas no blog do jornalista Fernando Rodrigues. Em outro depoimento prestado em janeiro, mas liberado somente agora, Costa declarou ter pago 5 milhões e 300 mil reais ao ex-deputado federal Pedro Correia, do PP, de uma só vez. Correia foi condenado a 7 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto por corrupção e lavagem de dinheiro no processo do Mensalão. Nestor Cerveró, que continua preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, poderá fazer tratamento psiquiátrico na cadeia. Ele toma remédios para depressão e conseguiu autorização judicial para dar sequência ao tratamento.
Andrade Gutierrez nega as acusações que, segundo a empresa, não são baseadas em fatos concretos e diz nunca ter feito qualquer acordo de favorecimento com a Petrobras. O advogado de Pedro Correia não comentou o caso porque ainda não teve acesso à delação de Paulo Roberto Costa. Os senhores também querem ir adiante, não querem comentar o caso porque as pessoas querem mesmo a punição e ver quem vai para a cadeia, não é isso? Tá chovendo peixe. Então vamos nessa. Esse assunto já foi bem debatido também. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar as causas da explosão no navio plataforma a serviço da Petrobras no norte do Espírito Santo. 5 pessoas morreram e 4 continuam desaparecidas. Hoje foi divulgado um vídeo feito dentro do navio após a explosão. Um militar gravou tudo com um telefone celular. O teto ficou completamente retorcido. Testemunhas dizem que foram 2 explosões causadas por vazamento de gás. O militar fala das buscas. Estima-se que 4 corpos estejam nos andares inferiores, onde a água tem subido desde ontem à noite. Os acessos foram bloqueados porque as escadas romperam. Nas imagens também dá para ver a embarcação de apoio que transporta os agentes que estão trabalhando no local da explosão. O navio plataforma, cidade de São Mateus, pertence a uma empresa norueguesa. Até o acidente, ele vinha bombeando 2.200 litros de petróleo por dia. A Agência Nacional do Petróleo havia exigido um aumento de produção. Enquanto as buscas continuam, a Petrobras anunciou que deve divulgar em maio o balanço anual auditado referente a 2014. Em janeiro, foi divulgado o balanço do 3º trimestre com meses de atraso. Além de não ser auditado, o documento não trouxe os prejuízos com a corrupção na estatal. Paulo Saldiva, depois que acontece o acidente, vem as informações de que a Marinha fez a vistoria e detectou que tinha problemas de segurança. É sempre assim, né? Veja, a gente está acostumado a ver um lado podre da Petrobras que, se confirmado, vai mostrar que tem muita coisa errada. Mas tem um grupo de pessoas que se dedicam a um trabalho extremamente insalubre que estão na plataforma. Você tem um regime de trabalho bastante intenso. Você inverte, às vezes, o teu ciclo de claro e escuro, porque se você é colocado para trabalhar à noite, você tem que inverter isso rapidamente. As pessoas engordam e depois passam um tempo em terra sem ter o que fazer. Então, isso se tem uma profissão insalubre, e tem vários estudos mostrando a insalubridade para esse tipo de trabalhador, plataforma de petróleo, inclusive com o risco do que a gente aconteceu aqui. Então, se a gente for dissecar isso do ponto de vista moral ou ético, é uma pena que tantos se sacrifiquem para que uma parte disso se reverta em dólares numa conta da Suíça. Esse é o pior tipo de vampiro, o vampiro de almas e o vampiro de trabalho. Eles sugam a energia desse pessoal que hoje, perante um acidente, teve visibilidade. Senão, eles seriam absolutamente anônimos nessas plataformas. O Denis Rocco aqui, um registro pelo Twitter, que fazem, não basta os escândalos, a baixa na bolsa e agora essa explosão. Kleber Teodoro faz uma pergunta para você, Delmanta. Acredita que com esse acidente da Petrobras comece a dar mais foco no acidente do que no petrolão? Não, o petrolão é o chamado, esse escândalo de corrupção, né? Claro. Olha, eu gostaria muito que, diante dessa desgraça que aconteceu com esses funcionários nessa plataforma, e tudo tem uma razão de ser, quer dizer, esse acidente não acontece à toa. Tem o estresse do trabalho, as rotinas de segurança, que sejam revistos esses turnos de trabalho, a condição laborativa desses funcionários, porque você também está longe da família, você está afastado de tudo. Quer dizer, este acidente pode se investigar, não é uma mera questão mecânica, tem o erro humano devido ao estresse do trabalho. Agora, como disse o Saldiva, e muito bem, enquanto uns morrem nas plataformas, tem quase um trabalho ali desumano, outros se enriquecem com toda esta corrupção da Petrobras. Agora, eu não acho que o foco vai sair ao nosso telespectador, porque o escândalo do Petrolão é tão grande, que esse será uma mancha indelével na história do Brasil e na história mundial sobre corrupção. Sabe, Delmanto, eu acho que isso é uma questão importante. Não se deve politizar o acidente. O acidente é uma coisa, não é só na Petrobras, no Mar do Norte, no Golfo do México. Esse grupo de trabalhadores é absolutamente desprotegido e vive em condições muito desumanas. Então, eu acho
que talvez o que eu gostaria que esse acidente não servisse para se confundir com o Petrolão, mas simplesmente para dizer que algumas pessoas merecem ter dignidade no trabalho e você diminuir a pressão sobre esse tipo de profissional que tem é muito perigoso. A ANP mostrou um dado que em 2008 subiu de 2 acidentes em 2008 para 65 em 2013. Acidentes em plataformas como essa. É uma das profissões com maior índice de acidente de trabalho em todas as atividades. Ela perde só para a construção civil. A seguir, promotor denuncia Cristina Kirchner no caso do atentado contra a Associação Judaica e mais patrocínio de ditador da Guiné provoca mal-estar no Sambódromo do Rio.